Amém. Tome o seu assento. Queridos, o Senhor aqui nos orienta. Ele já havia dito isso na instituição da Santa Ceia. Inclusive essa semana eu fui indagado por um pastor, porque o seu professor de escola bíblica dominical ensinou lá que falar a ceia de Santa Ceia é errado, porque na Bíblia não tem Santa Ceia, que é um pecado falar a ceia do Senhor de Santa Ceia. E ele falou: pastor, eu preciso de um esclarecimento. Eu disse a ele que é Santa Ceia, ainda que não está na Bíblia, a nomenclatura, não existe na Bíblia essa nomenclatura de Santa Ceia, assim como também não existe na Bíblia a nomenclatura Trindade, mas nós proferimos. Eu disse que a ceia é santa, porque a mesa do Senhor é santa, os elementos que servem é santo, quem instituiu a ceia é santo, e os que participam da ceia também são santos. Então a ceia é a Santa Ceia, e nós devemos assim tratá-la como santa, porque é santa. E eu pensava sobre ministrar o que ministrar, quando veio ao meu coração o desejo de falar sobre trazer à memória, lembrar daquilo que a ceia, a Santa Ceia fala para nós. Porque quando o Senhor instituiu a ceia, a Santa Ceia, lá nos Evangelhos, e Paulo diz aqui, que ele mandou fazer em sua memória. Só há um momento em que o Senhor institui alguma coisa em memória de outro, que é na leitura que o pastor Marcos fez, aquele ato da mulher de ungir a Jesus. O Senhor disse: esta história será contada em todo mundo em memória dela. Agora a ceia é em memória do Senhor Jesus. E o que significa memória? Esse memorial significa realizar algo como um ato de homenagem, como um ato de recordação acerca de alguém. Então a Santa Ceia é um memorial. É um memorial em que nós trazemos à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. O Senhor Jesus institui a ceia, a Santa Ceia, na noite que ele ceiou a Páscoa com os seus discípulos. Ele primeiro celebrou a Páscoa, e no final da celebração da Páscoa, ele vai instituir a Santa Ceia. Assim como a Páscoa foi instituído para lembrar da maneira que Deus havia arrancado, tirado o povo de Israel do Egito, assim como a Páscoa lembrava o sofrimento que eles tiveram lá no Egito, por isso eles teriam que comer ervas amargas, para lembrar de todo o sofrimento. E a Páscoa lembrava a eles o sofrimento e a libertação, o modo que Deus os libertou. A Santa Ceia também tem este propósito, de nós trazermos à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. O ser humano, ele é por natureza egoísta e ingrato. Eu não estou ofendendo nenhum dos irmãos, porque eu também sou ser humano. É por isso que uma criança, quando nasce, ela nasce com o punho cerrado. Fala do egoísmo do ser humano. E nós temos a tendência muito fácil de rapidamente esquecer o bem que alguém fez por nós. Sim ou não? Você que já experimentou a ingratidão de alguém sabe o que é isso. Você faz o bem e aquela pessoa diz: eu sou eternamente grato a você. Eu já ouvi tanto essa palavra
que quando alguém fala que é eternamente grato para mim, eu já preparo, esse será o próximo que vai tentar me derrubar. Porque faz parte da natureza humana. Então, de tempo em tempo, nós temos que nos reunir como esta noite, para trazer a memória, para que nós não esqueçamos daquilo que o Senhor nos fez. Você já reparou que na semana que antecede a ceia, você pensa várias vezes antes de pecar, você diz: nossa, domingo é Santa Ceia, eu não posso fazer isso hoje, eu estou tentado. Na semana seguinte a mesma coisa, você diz: eu tomei a ceia domingo, eu tenho que resistir esse pecado. Mas depois da segunda semana você já esqueceu. Você já começa a ter deslizes que você não teve nem na semana anterior e nem na semana posterior à Santa Ceia. Por quê? Porque nós temos a tendência de esquecer e de ser grato a Deus. Então nesta noite eu quero trazer a lembrança três coisas que Jesus realizou na sua morte, ou em vida e morte. Primeiro, nós devemos lembrar de tudo que Jesus sofreu. Nós devemos ter em mente, trazer à memória todo o sofrimento de Cristo Jesus. E o sofrimento de Cristo não está apenas no dia da sua morte. Pelo contrário, toda a vida de Cristo foi uma vida sofrível. Na verdade, desde a sua concepção, quando a princípio José quer rejeitar Maria, no seu nascimento, quando ele tem que nascer numa manjedoura, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, teve que nascer num lugar fédido, no lugar onde tinha animais, teve que levar, fugido para o Egito, para não ser morto por Herodes. E uma vez que voltou para a terra de Israel, teve que crescer em Nazaré, e ali desprezado pelos seus próprios contemporâneos e conterrâneos e familiares. A vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. Ele sofreu pela humanidade, desprezado pela sua parentela, pelos seus irmãos. Ele chora ao ver Lázaro morto, ou ao ver as pessoas chorando por causa de Lázaro. Ele chora quando ele chega diante do monte de Jerusalém. Ele diz: ó Jerusalém, que mata os profetas que aqui são enviados. Quantas vezes eu quis cobrir vocês como a galinha, ela cobre os pintinhos seus. Ele chora, ele sofre, ele vê a humanidade caída, doente, morrendo, e a Bíblia diz que ele morre de íntima compaixão. Ele é atraído por seu amigo íntimo, Judas. Judas foi traidor, mas era amigo íntimo de Jesus, que sentava na mesa com Jesus. O salmista, profetizando esse ato, ele diz: eu fui traído pelo meu amigo íntimo que comia na minha mesa. O Senhor Jesus pegou o pão, molhou e deu para Judas, ele alimentava Judas. Quando Judas o trai no Getsemane, ele fala: amigo, aqui vieste. Aquela palavra ali é no sentido de amigo íntimo, porque ainda que Judas não tinha Jesus como amigo íntimo, Jesus o tinha como amigo íntimo, ainda que Jesus sabia o que Judas iria fazer. O Getsemane, ele está em profundo estresse emocional. É por isso que os vasos capilares se rompem e ele goteja sangue. Enquanto ele está lutando com o diabo em oração, os discípulos, seus amigos, estão dormindo. Pedro, Tiago e João. E por 3 vezes Jesus vem e diz para eles: porque vocês dormem, vocês têm que estar preparados, porque a carne é fraca. Na cruz ele foi desprezado por todos.
abandonados por todos. Ele foi negado por Pedro. Na cruz ele é contado com os malfeitores. Na cruz ele está carregando toda a angústia do mundo, todo o pecado do mundo, porque diz Isaías que Deus fez cair sobre ele o pecado de toda a humanidade. Ele já tinha passado a madrugada inteira sendo julgado, ele já tinha sido açoitado, a sua carne dilacerada, mas ele foi até o fim. É interessante que ele está vivendo uma profunda angústia na sua alma. Essa angústia não se deu apenas no momento em que ele é morto, mas já vinha na semana que antecede. Ele vem falando para os seus discípulos que ele vai ser morto. Mas mesmo assim, em meio a tantas dores, Jesus consegue dominar o seu espírito para alegrar com os seus discípulos, ceando com eles. E apesar de toda a dor, de tanta angústia que dominava a sua alma, ele encontrou força para louvar a Deus. Porque diz que depois que ele instituiu a Páscoa, a Santa Ceia, antes de ir para o Getsemane, ele canta um hino. E ele sofre angústia, dores terríveis por amor a nós. Então a primeira coisa que nós devemos trazer em memória é o sofrimento de Jesus, é a dor de Jesus. Muitas vezes nós não atentamos para isso, muitas vezes nós não trazemos no nosso coração isso, que Jesus sofreu até a morte, diz Paulo, morte de cruz. Porque Paulo enfatiza em Filipenses capítulo 2 que a sua morte foi morte de cruz, porque para os gregos era loucura, para os judeus era maldição. Mas ele morre, morte de cruz, pendurado naquela cruz, o sangue descia aos pés, o coração sofria para bombear, até que então o coração não aguentou e explodiu dentro do seu peito. É isso que diz Salmo de número 22, que o coração dele explode no peito. Porque por amor a mim e por amor a você. E quer ver como nós somos ingratos e nós esquecemos. Porque nós vamos sair de um culto como este, nós vamos pegar do pão e do cálice, e amanhã nós vamos estar pecando contra ele, de modo ingrato, de modo desprezível. Nós não vamos estar valorizando o sofrimento dele por nós. A segunda coisa que nós devemos lembrar é que ele serviu. Ele mesmo, a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos por algumas vezes, que Jesus pegou um pão, que Jesus partiu, que pegou também um cálice. Ele é quem serve os seus discípulos. É isso que relata os evangelistas, ao ponto de dizer que até mesmo ele coloca a comida na boca do seu discípulo. Em todo momento, nos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus, ele servindo. Filipenses capítulo 2, versículo 17, quando fala do seu esvaziamento, da gnose de Cristo, diz que ele, ao se esvaziar, ele assumiu a forma de servo. Ele sendo Deus, ele sendo Senhor, mas ao assumir a nossa forma, ele se torna servo, ele assume a forma de servo. Ele mesmo vai dizer em Marcos 10:45 que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No cenáculo, na última Páscoa, como um servo sofredor, e Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, ele vai pegar a toalha e ele vai fazer o papel de escravo menor de uma casa.
Ele vai dobrar o joelho aos pés de cada discípulo. E ele vai lavar os pés dos discípulos, e enxugar os seus pés. A ceia não se deu como naquele quadro da Santa Ceia. Eu não sei se foi Da Vinci que pintou. Todo mundo sentado numa mesa alta, bonitinho, não. Naquele tempo não tinha uma mesa como essa aqui, muito bem fabricada pela Shalom, não. Naquele tempo era, e já representei isso ao deitar no chão, vou fazer isso hoje aqui. Mas se inclinava sobre a mão esquerda e formava aquela fila de pessoas ao redor de uma mesa no chão, ou deitado num divã, ou mesmo sobre o chão, sobre um tapete. Depois de vir uma caminhada, se lavava os pés dessas pessoas, porque normalmente os pés de um iam ficar quase próximo à cabeça do outro. Então, por esse motivo, tinha que se lavar os pés para tirar a poeira da estrada. E era um serviço de um escravo menor da casa, aquele que menos tinha valor, ou não tinha valor nenhum, era para esse que colocava essa responsabilidade. Agora Jesus, o Deus encarnado, ele pega uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Os seus discípulos que horas antes estavam discutindo quem era o maior, quem que assentaria à direita e à esquerda de Cristo. E Jesus mostra que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nesse ato de serviço, ele ocupa esse papel humilhante do escravo menor e lava os pés de cada um dos seus discípulos. Os discípulos conheciam Jesus pela marca do serviço, porque aonde Jesus passava, ele servia. Ele servia a todo momento. Ele diz: meu pai trabalha até agora, eu tenho que trabalhar também. E ele trabalhava ao serviço da humanidade, limpando leprosos, curando enfermos, ensinando. Ele se abstinha de comer, de dormir, para passar a madrugada orando, clamando a Deus pela humanidade. E a marca do serviço de Cristo ficou latente nos discípulos. Quando se sentava à mesa para comer, era Jesus que partia o pão. Os judeus não cortavam o pão com uma faca. Para eles era algo profundo, como é tão sagrado, que não se deveria usar um equipamento, uma ferramenta para cortar, tinha que ser partido. Ele partia o pão, e ele dava para cada discípulo um pedaço. Ele enchia o cálice e distribuía para os seus discípulos. Isso ficou marcado na mente dos seus discípulos. É por isso que quando ele morre, os discípulos não sabiam que ele havia ressuscitado, e eles estão indo a caminho de Emaús 2, e ele se apresenta com os seus discípulos, e ele começa a mostrar a escritura sobre o Cordeiro, que ele morreu e ressuscitaria. Quando ele faz que vai ir mais adiante, e eles chamam Jesus para entrar na casa, porque já é tarde. E diz a Bíblia que foi no partir do pão. Aquela marca do servir de Cristo estava tão marcante nos discípulos, que quando ele partiu o pão, eles reconheceram que aquele era Jesus. Até então seus olhos estavam fechados, eles não conseguiam enxergar, mas quando Cristo parte o pão, aquela marca tão sublime de alguém que veio para servir, não para ser servido, abre os olhos deles, as escamas caem, e eles então começam e entendem que aquele que estava com ele em todo o percurso era Jesus, e as palavras dele queimavam no seu coração. Eu pergunto para os irmãos: que marca nós estamos deixando nas pessoas ao nosso redor? Será que as pessoas olham para nós e veem nós
serviçais de Cristo, pessoas que estão servindo a Cristo, pessoas que estão servindo o próximo. Ou será que quando as pessoas olham para nós, eles nos veem como pessoas egoístas, soberbos, arrogantes, que só quer ser servido, ser honrado, e nunca quer servir, nunca quer honrar ninguém? Há poucos dias falaram para mim que o irmão aqui da igreja, e disseram: olha, pastor, aquele irmão, se ele puder, ele arranca o coração dele para dar para outra pessoa. O que ele tem não é dele, é de outro. E eu fiquei maravilhado por entender que tem pessoas que têm a marca do serviço de Cristo, que entendem que foi chamado, que foram salvos, que foram comprados, que foram lavados para servir o próximo, porque isso é o ensinamento de Cristo. Se você quiser ser maior que o seu irmão, sirva a ele. Não foi o que Cristo disse? Ou como os discípulos iam pelo caminho discutindo quem era o maior, e Jesus pega uma criança e diz assim: ou você quer ser maior? Qualquer um que se fizer como essa criança é maior do reino de Deus. E muitas vezes nós perdemos tempo discutindo quem é maior, e nós nos afastamos do serviço na obra de Deus, na casa de Deus, em favor do próximo, porque nós achamos que nós temos que pensar em nós, no nosso umbigo e apenas na nossa casa. Qual é a marca que as pessoas olham para você e reconhecem? Eu volto a perguntar: qual é a marca que as pessoas olham para nós, olha para mim, olha para você e reconhece essa marca de Cristo em sua vida? Paulo ele vai dizer: desde agora não quem mais me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Porque aquele que tem no seu corpo a marca de Cristo, ninguém pode calar a ele. Nós cantamos o hino que ninguém pode calar um adorador. E um adorador é alguém que traz a marca de Cristo na sua vida. Mas nós temos o terceiro ensinamento: nós devemos trazer a lembrança. Nós devemos trazer a lembrança a tudo aquilo que ele conquistou. Querido, entenda uma coisa: de nada adianta saber de tudo aquilo que ele sofreu, se nós não tivermos a noção o que ele conquistou através do seu sofrimento. Cristo sofreu, Cristo morreu, mas havia um propósito em todo o sofrimento, e o propósito era a salvação da humanidade. É por isso que Isaías vai dizer no capítulo 53, o versículo 11: o trabalho da sua alma ele terá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. O que Isaías está dizendo é que o sofrimento dele produziu conquistas. O que ele conquistou? Primeiro, ele conquistou as nossas vidas. Porque diz a Bíblia que nós estávamos presos, prisioneiros do diabo, estávamos no império das trevas, mas diz que com a sua morte ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não vivemos mais em trevas, nós vivemos em luz, porque Cristo nos conquistou. É por isso que Pedro diz que quando ele morreu, ele desceu às profundezas do inferno e pregou lá. Ele não pregou o evangelho da salvação, porque para aquele já não tinha mais salvação, mas ele pregou o evangelho da vitória, porque o evangelho não é um evangelho de derrota, de fracasso. O evangelho é um evangelho de vitória, porque Cristo conquistou a vitória para nós. Ele prega o evangelho da vitória. Paulo vai dizer aos Colossenses outra coisa que ele conquistou: ele despojou o inimigo. O inimigo
inimigo tinha armas contra nós. Nós éramos prisioneiros, escravos dele. As armas dele nos prendiam. Nós não fazíamos a nossa vontade, nós fazíamos a vontade dele, porque escravo não faz a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor. E ele tinha armas contra nós. Mas como um valente, que quando derrota alguém, tira as armas deste alguém, assim como Davi derrotou Golias. Com uma pedra, ele derruba Golias. E com a própria espada de Golias, ele despoja Golias. Pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. No próprio Evangelho de Gênesis diz que a serpente ferirá o seu calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Na vida do Cristo morre, ele despoja, ele tira a arma de Satanás. Ei, o diabo não tem nenhuma arma contra você. Por isso que Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos, se é Deus quem o justifica? Mas tem mais. Paulo diz aos Colossenses que ele não apenas despojou as armas do inimigo, mas ele pegou a cédula que era contrária a nós. Havia uma nota promissória com meu nome e com teu nome. E nessa nota promissória dizia os nossos pecados. A Bíblia chama ele em Apocalipse do acusador, Satanás, o acusador. Porque ele chega diante de Deus e diz assim: Saulo, o Vitor Pedro, o Adriano, o Roberval, esses homens que vestem terno e gravata dizem que são obreiros. Olha aqui o que eles fizeram. Eles pecaram, eles contaram aquela mentira, eles viram aquela coisa que não deveria ver, e ele nos acusa constantemente, acusa essa igreja. Mas a Bíblia diz que o Senhor pega a cédula que é contrária a nós, o escrito de dívida que falava do nosso pecado. E é bonito que Paulo diz, porque ele traz à memória o costume daquela época. Por exemplo, eu devia em algum comércio, então quando eu não pagava, eles colocavam no mural da cidade, na entrada principal, o meu nome lá escrito, que a minha dívida lá para pagar. Mas da mesma forma, quando eu pagava, ele tinha que pegar aquele escrito e colocar no lugar alto, para que todo mundo que passasse pudesse ver que eu não devia mais nada. E a Bíblia diz que ele pega o escrito que é contrário a nós, ele não esconde debaixo da mesa, ele não põe em cima da mesa, mas diz que ele cravou na cruz, no alto, para que todo mundo que passasse, para que todo demônio que passa possa ver que o pecado já foi perdoado, a vida já foi justificada pelo sangue de Cristo. É por isso que conta uma história que um dia o diabo apareceu para Lutero e diz que desenrolou um rolo enorme com todo o pecado de Lutero. Ele começou a falar: Lutero, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, e foi na cruzada até que chegou no final da lista. E Lutero diz: está faltando uma coisa aqui. Ele diz: o que está faltando? Está faltando escrito: ele foi perdoado pelo sangue de Cristo Jesus. O Senhor conquistou o nosso perdão, o Senhor conquistou a nossa restauração, o Senhor conquistou a nossa libertação. Ei, o diabo não tem poder mais sobre você, ele não pode escravizar você no vício, ele não pode escravizar você no pecado, porque o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. É a conquista de Cristo para nós. É por isso que Paulo vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus? Porque o pecado separa o homem de Deus, não separa? O Senhor diz: nem a minha mão que está encolhida para poder salvar, nem a meus ouvidos que estão tampados para não poder ouvir, mas é o vosso pecado que separa.
vocês de mim. Ele disse através do profeta Isaías. Mas agora Cristo, Ele morre, derrama o seu sangue, conquista o perdão. E Paulo vai dizer que pelo sangue dele nós fomos reconciliados com Deus. Ele diz que pelo sangue dele nós que estávamos longe, agora fomos trazidos para perto. Ei, você foi colocado pertinho de Deus, meu irmão. Você foi colocado pertinho de Deus. Não, você tem que entender isso. Você não está longe de Deus. Deus está do teu lado. Aonde você andar, aonde você estiver, Deus está do teu lado. Porque você agora é amigo dele, é reconciliado com ele. O pecado não tem poder sobre a tua vida. O sangue de Jesus nos purificou. Mas pastor, eu pequei ontem. Sim, eu também pequei. E quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E nós não temos poder de pagar o preço do pecado. Paulo diz: pela graça vocês são salvos. Graça é favor imerecido. Nós não conseguimos, nós não conseguiremos pagar o preço do nosso pecado. Nós éramos réus. Por isso que o diabo tinha poder sobre nós, tinha arma contra nós, tinha cédula contrária a nós. E a justiça de Deus implica que o pecador tem que pagar pelo seu pecado. Agora eu pergunto: quem entre nós tinha poder e condição de pagar pelos seus pecados? Se Deus só aceita sacrifício puro, sem mácula, perfeito, e nós éramos imperfeitos. Sacrifício de bode, de cordeiro, de animais, não, aquilo Deus já estava cansado. Todo dia o sacerdote tinha que oferecer 3 vezes ao dia. Uma vez por ano, todo ano tinha que entrar no lugar santíssimo. Alguém tem que pagar pelo pecado, mas quem pagará pelo pecado? Quem pode conquistar o perdão? Era a pergunta do mundo espiritual. Era a pergunta na terra. O profeta dizia, ou Eli diz para os seus filhos: pecando o homem contra o homem, Deus o perdoará, mas pecando o homem contra Deus, quem me perdoará? Nós não tínhamos condição. Nós não tínhamos condição de pagar pelos nossos pecados. E aí que vem então o mistério, aquilo que Paulo fala, o mistério da salvação. Porque é Cristo que apresenta diante de Deus, e vai dizer Hebreus, ele dizendo: eis aqui venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. A justiça de Deus implica que alguém tem que pagar, mas o amor de Deus provê quem pode pagar. Então Deus enviou o seu próprio Filho, e faz cair sobre ele toda a justiça de Deus. Querido, se você conseguisse imaginar o peso disso, imagine você, se você recebesse toda a justiça de Deus sobre a sua cabeça. Ele recebe toda a justiça de Deus, do pecado de todo mundo, não apenas daqueles que viviam na época, porque na sua oração sacerdotal ele diz: eu oro, sou intercedendo não apenas por essas ovelhas, mas por todas aquelas que o Senhor ainda vai me dar. Ele orou por nós, e toda a justiça de Deus cai sobre Cristo. É por isso que no Getsemane ele soa sangue. A Escritura aos Hebreus vai dizer, capítulo 12, que ele foi até o fim. Ele suportou toda a dor, toda a contradição, e ele conquista o perdão para nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, meu irmão, sentado nesse banco. Daqui a pouco esse pão será consagrado. Esse pão que foi triturado, o trigo que foi triturado, que foi moído. Quando esse pão ser partido e você receber,
Você vai colocar na boca e você vai triturar ele nos seus dentes. Depois você vai pegar o cálice. E você deve lembrar que o coração dele explodiu. A partir do momento que o seu coração explodiu, o pouco de sangue que tinha no seu corpo se esvaziou a terra. Como um soldado fere ele com a lança. Aonde tinha a última porção do sangue se esvazia, vai tudo embora. Ao ponto da terra tremer. A terra não suportou, sentiu o peso daquele sangue puro, santo, caindo sobre ela, ela treme. O sol não suporta brilhar dentro daquele sofrimento, e a lua, ele esconde o sol, a treva sobre a terra. Acabou-se o brilho no céu, e lá no céu, no terceiro céu, onde Deus habita, os anjos ficam em silêncio. A Bíblia diz que por meia hora houve silêncio no céu, porque Cristo, da cruz, estava conquistando a salvação para cada um de nós. E o Escritor aos Hebreus então pergunta: como escaparemos se nós negligenciarmos esta tão grande salvação? Como escaparemos se nós não atentarmos para esta salvação que Ele conquistou na cruz por nós? Como fugiremos da ira daquele que está sentado no trono se nós negligenciarmos esta tão grande salvação? Fique em pé em nome de Jesus. Olha que multidão linda está dentro dessa igreja. É o jardim do Senhor florido. Ao seu ouvidos cantado hinos antigos devem lembrar. Existe um jardineiro que chora ao ver caído no seu jardim uma flor. Porque cada um de nós que quando caímos provocamos a tristeza no coração daquele que morreu por nós. Da mesma forma que há alegria no céu quando o pecador se arrepende, a tristeza no coração de Deus quando um santo cai. Mas nesta noite, o Senhor olha para cada um de nós e diz: eu que sofri, eu que servi, eu que conquistei, eu garanto o perdão do teu pecado, eu garanto a restauração da tua vida, eu garanto o renovo do Espírito Santo na tua alma. Nesta noite o Espírito Santo quer assoprar sobre esta igreja, Ele quer assoprar sobre a tua vida. Ele quer que você entenda que você tem um valor impressionante para Deus, incalculável para Deus, que toda a riqueza da terra não poderia pagar o preço da tua alma, mas Ele pagou com o sangue dele, de modo que nós não somos comprados com coisas corruptíveis, como ouro e a prata, mas pelo seu precioso sangue. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Traga a memória agora da tua vida. Quem você é. Traga a memória o que você tem feito. Olha para os seus pecados. Olha para os erros que você cometeu nesse mês. Oh Espírito Santo, vem com a tua brisa suave e sopra sobre nós.
Mas permito também que agora o Espírito Santo traga a tua memória o Cristo encarnando, vivendo, sofrendo, morrendo. Oh, e naquele dia, naquela tarde, naquela cruz, quando nós ainda sequer existíamos, mas naquele dia o Senhor garantiu que nenhuma corrente iria aprisionar você, que nenhuma cadeia iria prender você, e que o sangue dele te perdoaria, que o Espírito dele te visitaria, que ele te batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que ele daria dons espirituais para você, poder do céu para você. Então, em nome de Jesus, ora agora, profetizando que todo o teu pecado é perdoado no sangue de Cristo, que a sua vida é restaurada pelo poder do nome de Cristo. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro a Ti agora diante da Tua igreja, os Teus filhos que ouviram a Tua palavra. O Senhor conhece cada um, o coração de cada um. O Senhor sabe as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece os pecados que nós cometemos, mas pelo Teu sangue, ó Cristo, nós profetizamos, nós cremos que nós somos perdoados, que nós somos limpos, que nós somos santificados. Ó Pai, neste momento, Senhor, eu levanto este pão, ó Pai, e eu consagro este pão, Senhor, símbolo do Teu corpo que foi moído pelos nossos pecados, símbolo do Teu corpo que foi partido em nosso lugar. E eu peço, santifica, consagra, e que seja alimento espiritual para a Tua igreja, e que quando o Teu filho, e que quando a Tua filha pegar um pedaço de pão, seja de vida, seja de saúde, seja para cura, seja para o retorno da aliança. Em nome de Jesus eu oro, ó Pai, e eu agradeço a Ti, crendo que o Senhor nesta noite renovou vidas, crendo que nesta noite o Senhor está renovando o íntimo do Teu filho e da Tua filha, e o Senhor já está ministrando a paz para o coração do Teu filho, o Senhor já está ministrando a paz para o coração da Tua filha, em nome de Jesus. Enquanto agora